UpperGR. Conheça nossas tecnologias. Academia de Talentos UpperGR. Nosso trabalho é, sobretudo, treinar motoristas e operadores logísticos de todo o Brasil, com foco em desenvolver soluções para reduzir os riscos das operações. Upper Tower. Upper Tower é a nossa torre de controle. Fornece gestão da informação para a tomada de decisões mais rápidas na prevenção, correção de problemas e gestão da sua logística. Upper Apps. Mais mobilidade em suas operações. Upper GR. Sistemas de rotogramas para jornadas mais precisas. Videoaulas e telefones para melhor atendimento, agilidade e controle. Upper Solicitação de Monitoramento. Um app específico para você enviar sua solicitação com muito mais agilidade e menos burocracia. Upper no trecho. Gerenciamento e otimização de localização através de GPS. UpperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupouppergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender as demandas e a evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. O Brasil é um dos países com o maior risco do mundo no transporte rodoviário de cargas, e as tecnologias convencionais para a proteção de cargas e veículos são violadas facilmente pelos bandidos. Diante dessa realidade, a 3S Tecnologia apresenta uma solução inovadora e eficaz contra o roubo de cargas e veículos, o Imobilizador 3S. Uma inovação tecnológica desenvolvida e patenteada pela 3S Tecnologia, aplicada na imobilização efetiva de veículos que literalmente rouba o tempo do ladrão. Veja como funciona. Ao detectar a utilização de jammers, na tentativa de violação física da instalação do sistema, na tentativa de fraude do sistema, desvio de rota. Rotas com mais de 4.000 quilômetros são criadas de maneira extremamente simples e descomplicada, com precisão de 90 metros, a melhor do mercado, através da integração com outras tecnologias. Veja alguns dos casos. Nós tivemos 2 veículos que foram roubados. Por volta de 22h40, tivemos a informação da 3S que os veículos já estavam imobilizados. Ele detectou o jammer, né, porque é um dispositivo anti-jammer, essa é a função dele, e bloqueou o veículo. E aí a gente recuperou o caminhão, que o prejuízo seria maior do que R$350 mil. O sistema 3S bloqueou o veículo, os bandidos abandonaram o caminhão e fugiram. Antes eu não dormia, agora se dorme tranquilo. E eu nunca vi tal equipamento, não tem nenhum similar no mercado. Em 2017, iniciamos a parceria com a 3S, onde conseguimos uma redução na nossa sinistralidade de quase 90%. Os pontos positivos que eu posso destacar da nossa parceria são maior segurança do nosso colaborador, maior segurança dos equipamentos, dado que não perdemos nenhum veículo desde então, maior satisfação dos embarcadores e o grande poder de negociação junto à seguradora, dada a queda da nossa sinistralidade. Conheça você também a tecnologia do Imobilizador 3S, a solução realmente eficaz contra o roubo e furto de veículos nas estradas. 3S Tecnologia, imobilização efetiva. Olá, seja bem-vindo a mais um painel do FETransporte Brasil Conference 2022. Meu nome é Gustavo Soares, sou fundador e diretor executivo da UpperGR Soluções e Logística e Gerenciamento de Risco, e viemos falar sobre o roubo de carga e gerenciamento de riscos no seguro de transporte. Hoje, vem participar no nosso painel 2 convidados,
dois convidados de destaque no mercado. O primeiro deles é o Wagner Spínola, da 3S Tecnologia, e Leonardo Cerqueira, do Fórum GR. Bom, Leonardo e Wagner, sejam muito bem-vindos. Agradeço aí a participação de vocês. Vou deixar aqui um tempinho para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de onde que vocês vêm, de onde que vocês estão, né? Então, Wagner, como é que está? Vou passar a palavra para você. Fique à vontade. Me fala um pouquinho da 3S e vamos que vamos para a gente começar esse painel com força total. Oi, Gustavo, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, ao pessoal da FETransporte Brasil também, Educa Seguros. Bom, eu sou sócio fundador da 3S, nós fundamos a empresa em 2005, então estamos aí há 17 anos na estrada. A 3S Tecnologia desenvolve soluções de rastreamento, monitoramento e gerenciamento remoto de frotas. E aí, no decorrer dessa nossa jornada, nós fomos aprendendo com o roubo de cargas, com a dinâmica de como as quadrilhas atuam, e desenvolvendo novas soluções para mitigar esse risco. O que nos une aqui hoje, né, o principal motivo desse painel aqui é como a bandidagem evoluiu, né, com o uso de novas tecnologias também. Os bandidos são preparados, sim, e muito. E então, há 5 anos atrás, a 3S lançou no mercado uma solução inovadora e disruptiva, né, que inclusive foi patenteada por nós, que é o imobilizador 3S, cuja principal finalidade dele é combater o jammer. Bom, vamos falar bastante sobre isso aí nos próximos minutos. Passo a palavra para o meu amigo Léo. Olá, pessoal. Também queria agradecer a oportunidade, o convite de falar aqui em nome do Fórum de GR. Essa iniciativa também já tem alguns anos aí de estrada, também já estamos com ela há cerca de 5 anos rodando. Eu sou gestor de riscos de um dos principais operadores logísticos do ramo de saúde e beleza, que é a Ativa Logística, e esse projeto do Fórum eu toco em paralelo com alguns parceiros, e o sucesso dele está em a gente justamente compartilhar informações e trocar figurinhas, inclusive sobre o tema que a gente vai debater aqui hoje. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo e vamos lá, vamos aprender um pouco mais. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar esse painel, que eu acho que é um assunto bastante interessante, vamos dizer. Eu acho que tem uma curiosidade muito grande desses participantes aí que estão nos dando audiência, né, falar sobre roubo de carga e falar sobre gerenciamento de risco. No momento que a gente está vivendo e na situação que a gente vive no cenário nacional, a gente sabendo de todo o cenário que a gente tem, no que se refere à estrutura, as nossas dificuldades que a gente tem políticas, ou sendo elas sociais, ou sendo elas econômicas, mas a gente sabe que é um tema importante e que interessa bastante para os participantes, principalmente os corretores que estão aí atuando no segmento de seguro de transporte. Bom, Leonardo, eu vou soltar a primeira pergunta para você, que eu acho que é importante você contextualizar e, se puder compartilhar com a gente um pouco do conteúdo que não só o Fórum de GR gera para o nosso dia a dia, mas também do que você convive no seu dia a dia profissional. No meu ponto de vista, eu acho que a gente tem muito a dizer para esse público, e eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário atual sobre o roubo de cargas no Brasil. Que momento nós estamos, se a gente está em crescimento, se a gente está em queda, visando não só o mercado regionalizado, mas também olhando o âmbito nacional. O que você tem para nos apresentar e para nos falar um pouquinho sobre essas estatísticas? Legal, Gustavo. Nessa parte de estatística, a gente acaba trabalhando um pouco atrasado, né, digamos assim, porque a gente tem um delay grande para essa consolidação das informações. Mas eu vou compartilhar aqui com o pessoal que está nos assistindo, só para sustentar aqui a fala, né? Então, essas informações são de mercado, tá? Não tem nada aqui que seja segredo industrial,
e estão disponíveis lá também no site do fórum, para depois quem quiser pegar e acessar. Mas eu trouxe alguns pontos que eu acho principal, e nós vamos falar dos dados de 2021, principalmente, e essas tendências agora de 2022, tá? Vamos lá. Começando aqui pela questão dos valores subtraídos ano a ano, né? Eu trouxe aqui um recorte de 2016 até o ano passado, que são as informações que nós temos consolidadas. As melhores informações que nós temos hoje no mercado são essas fornecidas pela NTC, tá? Então, eu acredito que a maioria hoje se baseia nelas, apesar de sempre termos dúvidas se não existe algum tipo de subnotificação por casos que, às vezes, não são registrados e etc., mas tomamos esses números como verdadeiros porque, como eu comentei, acho que é a melhor base histórica que a gente tem, tá? Então, neste ano, por exemplo, de 2021, nós batemos cerca de 1,27 bilhões, com B de bola, de prejuízos diretos com roubo de carga. Muitíssimo semelhante ao ano anterior, né, de 2020, e na nossa ótica, justamente por conta aí do momento pandêmico que a gente atravessou. Então, a gente percebe um recuo em relação a 2019, mas porque, de alguma forma, com mais ou menos intensidade, as operações recuaram também, né? Então, alguns nichos de mercado chegaram a parar durante um determinado momento, outros diminuíram suas operações. Então, nós acreditamos, pelo que a gente acompanha até no dia a dia também, que isso daí seja reflexo um pouco disso, tá? Mas Leonardo, a gente vai falar um pouquinho à frente também. Fica à vontade, Gustavo. Tá, então, deixa eu até te cortei, mas eu acho que é importante porque vem uma pergunta que eu acho que se encaixa muito bem para o Wagner, né? Você falou da questão da pandemia e que a gente vê que o ano de 2020, o ano de 2021, nesse start pandêmico que ainda não se findou, a gente tem uma oportunidade que a gente vê os números muito próximos, quando a gente fala em milhões, mas a gente vê também que os valores das mercadorias mudaram bastante, né? A gente começou a visualizar que a gente perdeu, de repente, em volumes de transporte e, consequentemente, isso também pode ter impactado no resultado do roubo de carga, desculpa dizer assim, mas de uma forma bem simplória eu acho que isso tem que ser dito, até pelos números que estão sendo apresentados, mas eu acho que se encaixa muito bem com as soluções que a 3S tem para oferecer no mercado, né? O Wagner, você acha, só para não tirar o raciocínio do Leonardo, mas é só para aproveitar o gancho desse tópico desse template que está sendo apresentado, você acha que a 3S, nesses últimos, vou dizer, de 2019 para cá, né, olhando até o primeiro semestre de 2022, olhando a tecnologia embarcada nos veículos, ela se alavancou em produção? Você acha que a solução 3S veio a beneficiar a prevenção de risco, fazendo também a mitigar essa redução também de sinistralidade no mercado nacional? O que você tem para dizer sobre esse tema? Sim, perfeitamente. O uso do imobilizador 3S vem reduzindo a sinistralidade de forma bastante intensa. Inclusive, a gente até tem escutado de seguradoras que o problema maior deixou de ser o roubo. Hoje, a perda, né, os sinistros em decorrência de acidentes tem se tornado um problema mais relevante para as seguradoras, né? Então, eu até devolvo isso, que acho que é um outro tema que a gente pode explorar mais adiante aqui no painel. Não quero me estender para não atrapalhar o raciocínio do Léo, mas sem sombra de dúvida, o imobilizador tem contribuído sim para essa queda na sinistralidade. Legal. Por favor, Leonardo. Joia, vamos lá. Concordo aí também com esse ponto, tá? Acho que essa parte eu coloquei um aspecto aí, que é a diminuição, mas eu acho que essa preparação faz sim toda a diferença, e a gente vai olhar alguma coisa aí mais para frente também que corrobora com esse raciocínio, tá? Perfeito.
Então, em relação a valores, a gente percebe nesses 2 últimos anos esse valor muitíssimo parecido, né? E distante um pouco do que a gente vinha enxergando nos últimos períodos, tá? Quando a gente traz essa mesma volumetria de eventos ocorridos para um cenário nacional, também, a exemplo do que acontece ano após ano, a gente percebe a concentração desses eventos de sinistro, sobretudo na região sudeste. Então, daquele montante que nós vimos anteriormente, aqui baseado em número de ocorrências, né, nós temos 82,6% delas ocorrido na região sudeste. Óbvio também que por conta de ser uma das regiões mais consumidoras aí do país e onde giram muitos negócios aí, acaba sendo um polo consumidor, né? E aí o restante da distribuição temos 5,44% na região nordeste, 1,42% na região norte, 3,66% no centro-oeste e os últimos 6,82% na região sul do país. E dentro da região sudeste, que é onde está essa concentração, destaque aí para São Paulo e Rio de Janeiro, que trazem aí os maiores índices de roubo. Antes desse cenário e até o ano passado, o Rio de Janeiro estava praticamente empatado em número de eventos com São Paulo. Nesse último corte, a gente percebe um descolamento, então ele está cerca de 6% a menos, né, do que São Paulo, mas vamos lembrar que São Paulo é um polo consumidor muito maior e tem, por exemplo, 5 vezes mais malha rodoviária do que o Rio de Janeiro. Então, se analisarmos proporcionalmente, eu acho que dá para a gente entender que ainda estão em patamar de igualdade ou possivelmente o cenário do Rio seja ainda mais complicado do que o de São Paulo, tá? Quando a gente traz aqui, além dessa questão do valor, tem também a divisão pelo número de ocorrências. Isso varia um pouco, né, quando a gente traz do número de ocorrências para o valor direto ali com a perda do roubo de carga, mas a sequência lógica aí da proporção em relação ao todo aí dos eventos, ela fica na mesma distribuição. O Sudeste aí, nesse caso, tem mais de 78% desse 1,27 bilhões perdido no ano, tá? Isso aqui já é uma série mais longa, que a gente compara lá através do Fórum de GR, a gente acumula essas estatísticas ano a ano. E o que dá para a gente perceber é que quando a gente vai retroagindo, nós tivemos ali em 2016 e 2017 um pico, acho que principalmente quando Rio de Janeiro começou a explodir, né, essa questão do roubo de carga. Nas últimas janelas, no rodapé, que é o número geral, tudo que está em vermelho é onde a gente piorou, vamos dizer assim, tá? E o que está em verde é onde nós recuamos. Então, a gente percebe que de 2018 a gente vinha numa boa tendência de recuo, mas esse número agora de 2021, ele quase deu um empate, mas ele tem uma leve variação para maior em relação a 2020. Então, esse é um ponto de atenção, porque pensando no que a gente estava conversando ali também de uma retomada, mesmo que parcial ou um pouco melhor aí pós pior momento da pandemia, essa é uma tendência que a gente já tem verificado agora no ano de 2022. Então, algumas estatísticas regionais que já foram disponibilizadas, a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo, a gente percebe que esses números já estão com uma tendência de elevação, justamente puxado por
um pouco mais, vamos dizer, de movimentação que a gente tem visto no mercado, tá? Leonardo, a gente está falando de volume em valor monetário ou a gente está falando em quantidade de índice de sinistro? Eu estou falando isso e estou fazendo essa pergunta até para reforçar que, como a gente está falando de alguns números aqui, e como a gente tem participantes que são oriundos do segmento, e tem participantes que têm interesse em desenvolver nesse processo chamado transporte de cargas no Brasil, eu, como gerenciador de risco, né, como central de monitoramento de caminhões a nível Brasil, eu percebo sim que houve um aumento, não vou dizer nem com um percentual muito alto, mas acho que houve um crescimento, não tirando do tópico que você está falando, que agora em 2022 a gente está voltando aí, querendo voltar a um novo normal, mas a gente não sabe que novo normal é esse ainda, né? Não só tendenciando para o lado pandêmico, mas também olhando para o segmento nosso de transporte, que não parou. A gente não pode negar, eu, você e o Wagner, a gente não pode deixar de fomentar, que eu acho que foi um dos poucos mercados ou poucos segmentos no Brasil, né, reforçando esse produto chamado transporte, que a gente não parou de trabalhar nesses últimos anos, né? Então, a gente teve essa parada aí no início de 2020, mas se a gente for olhar 2020, 2021, se a gente for conversar com todo o segmento, a gente sabe que todo mundo está falando em crescimento dentro desse ramo. Então, faz com que a nossa audiência desse painel tenha mais interesse ainda de falar, putz, eu tenho interesse de me desenvolver e crescer nesse segmento, sendo corretor, ou quem sabe idealizador, ou fomentar esse negócio chamado transporte de cargas no Brasil, que eu acho que foi um dos poucos, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que foi um dos poucos segmentos que realmente tiveram expansão, né? O Leonardo, concorda comigo? O Wagner? Vocês estão de acordo com essa visualização? Concordo sim, Gustavo. E só lembrando que realmente isso aí é fato e, inclusive, foi até classificado como um dos serviços essenciais, né? Justamente para não permitir essa parada, porque a gente sabe que, principalmente o Brasil, é um país com dimensões continentais e o rodoviário, principalmente, é o que leva o produto até a nossa mesa, né? Então, eu concordo sim, e o número que eu estava comentando sobre tendência de aumento, eu me referi a número de eventos, até porque esse consolidado por valor, a gente, infelizmente, a gente só acessa quando são divulgados esses dados compilados, tá? Então, para 2022, o que nós temos ainda, então, só reforçando esse entendimento, são apenas alguns estados que divulgaram parcialmente o número de ocorrências, não os valores envolvidos, né? Então, o que a gente percebe nesses números de ocorrência é que tem tido um certo aumento, que a gente percebe ou imagina que seja justamente por isso, né? Em momento nenhum paramos, mas agora vamos pensar que a gente está ainda com mais força aí retomando essa movimentação, tá? Então, só para ficar claro para a audiência, é nesse ponto aí que eu estava comentando. Legal, obrigado, Leonardo. Vamos lá. E sim, concordo também com o seu comentário, Gustavo. Só foi possível o isolamento social, as pessoas ficarem em casa por conta dos serviços de logística, né, que realmente não pararam. E é bem isso, vem crescendo ano após ano. Ótimo, Wagner, obrigado. Leonardo, passa a palavra aí para você continuar, por favor. Tá bom, legal. Então, aqui também é só em outro formato, né, a divisão daqueles valores que nós vimos aí anteriormente, o que eles representam por cada região, tá bom? Eu não vou entrar em cada detalhe aqui, porque como a audiência aí é ampla, né, aí depois cada um verifica o que interessa aí do público que ele atende, as principais regiões, etc., e ele pode acessar isso aqui com facilidade. Quando a gente fala dessa parte aí dos valores, e aí pegando um gancho com o que o Gustavo bem colocou aí no comentário dele anterior, eu queria destacar um ponto aqui, que é uma coisa que muitas vezes a gente
não dá tanta importância, mas é um indicador interessante, porque ele corrobora com o que foi comentado ali sobre os valores, né? Então, o que a gente consegue, pegando uma média simples entre essa perda direta e o número de eventos nos últimos anos? A gente consegue perceber que, apesar de a gente ter menos eventos, nós tivemos eventos focados em produtos ou cargas de maior valor agregado. Porque vocês podem perceber aí no rodapé que 2020 e 2021, por exemplo, a média ela é bastante superior ao que a gente acompanhava anteriormente. Ela já vinha crescendo de 2019, então, qual o ponto de atenção e o destaque nesse sentido? As quadrilhas estão mais focadas em valor agregado. Então, são menos eventos, eles também investem menos, né? Vamos pensar que existe investimento do lado de lá, e ações mais focadas nesses produtos de valor agregado. Então, faz com que essa média, por exemplo, agora em 2021, gire aí em aproximadamente R$ 88 mil por evento. Tá? Então, pensando que a gente está, nesse caso, trabalhando com uma média simples, com certeza tem muitas cargas milionárias aí somadas para trazer uma média, né, nesse número gigante de eventos que a gente tem, para deixar ele em 88 mil. Então, esse é um ponto interessante. Acho que valoriza, né, inclusive, tudo isso que a gente está dizendo, a parte de tecnologia, o correto emprego dessa tecnologia, a participação das gerenciadoras cada vez mais fundamental nesse processo. Mas, enfim, acho que é um bom ponto de atenção para quem está pretendendo mergulhar nessa área ou já está nessa área e não tinha percebido essa tendência, tá? Da parte de produtos, então, existe um ranking, isso daqui não está em ordem, vamos dizer, de grandeza, então, eles reuniram os principais produtos que estão entre os mais visados. Então, é um outro indicativo, por quê? Para quem trabalha com produtos alimentícios, cigarro, combustível, eletroeletrônicos e qualquer um desses outros, inclusive defensivos agrícolas, que eu sei também que é parte aqui de um dos painéis que o pessoal está acompanhando, focado nisso. Então, todos esses produtos, sabidamente, eles já têm também uma preferência entre esses roubos do que a gente viu, e não é diferente dos históricos anteriores. Então, é óbvio que se a gente fosse elencar por ordem de grandeza, talvez eles alternariam entre eles de um ano para o outro, mas são sempre esses produtos que estão elencados como os principais. Tá? Deixa eu só agregar aí, Leonardo, que eu acho Claro. que vem de acordo sobre esse panorama nacional, porque tem um item que está muito em destaque, que são as commodities agrícolas, né? E quando a gente visualiza esse quadro, e a gente não está visualizando ela, a gente só está vendo o item chamado defensivo agrícola, que faz parte da cadeia, né? Então, eu estou só fomentando isso com vocês, porque primeiro entra naquele pré-requisito que o Leonardo falou. A gente tem ainda a questão das informações ainda muito direcionada a poucos órgãos competentes para gerar esses dados para todos nós. É um segmento que está em expansão nesse perfil de sinistralidade. Quando a gente fala do segmento roubo, é uma característica que, obviamente, quando a gente fala de transporte rodoviário, né, nossa matriz de transporte no Brasil, ela é rodoviária e representa mais de 70%, sendo no modal rodoviário. Então, quando a gente olha para o commodities agrícolas, a gente vale a pena... Eu só estou levando esse tópico, Leonardo, porque eu acho que é um produto que aí está na moda, né, que está na mídia, e a gente sabe a representatividade desse produto dentro do nosso país, né, e olhando agora nível mundial, olhando guerra, olhando cenário, olhando tendência, a gente não pode esquecer que esse produto ele também criou um índice de valorização muito grande. Era um produto de valores pequenos, né, não mensuráveis,
mas com uma volumetria gigante, então muito transporte rodoviário para esse tipo de produto, mas que não tinha tanta atenção até pelas quadrilhas de roubo de carga. Por isso que elas não aparecem, de repente, com tanto destaque. Eu acredito que no próximo painel, se Deus quiser, o Leonardo vai estar junto, eu, Wagner e Leonardo, falando sobre esse tema, que eu acho que é bastante interessante. E eu acredito que no próximo ano o Leonardo vai falar, a gente lembra daquele toque lá em 2022, que o Gustavo falou sobre a questão do commodities agrícolas, aí, ó, o commodities agrícolas apareceu como uma das mercadorias também visadas dentro do segmento, né? Então é só para botar uma característica pontual, Leonardo, que eu acho que é válido, porque como a gente está falando de tendências também, a gente não pode descartar isso, eu acho que encaixa muito bem no que você está falando, encaixa sobre o pré-requisito que o Wagner também vai desenvolver esse tema, que é a questão da tecnologia. Eu acho que também tem muita sinergia com o que eu convivo. Então, acaba que eu fiz questão de levantar esse ponto, porque eu acho que é importante compartilhar com eles. Não, muito bom. E eu concordo com a sua visão. Salvo engano, tá? Nessa estatística, esse tipo de commodity deve estar ligado, por exemplo, ali alimentício, quando a gente vê uma soja, alguma coisa desse tipo, tá? Eu acredito que eles acabam sintetizando e colocando dessa forma. Perfeito. E na mesma linha de tendência, também só para colaborar com o público, né? A gente tem percebido também, por exemplo, muitos sinistros voltados à parte de placas de energia solar. Então, são produtos que até pouco tempo atrás não tinha também uma preferência por esses roubadores, vamos dizer assim, e a gente tem percebido alguns bots nesses últimos tempos focados exclusivamente nisso. E lembrar também que é uma questão muito não só ligada a cargas de valor, tá? Porque para compartilhar uma experiência recente aí, usando o exemplo da pandemia, em certo momento a gente chegou a ter que escoltar veículo carregando álcool em gel, tá? Então, exemplo, por conta de valor? Não, mas por conta da escassez e a atratividade que isso tinha gerado momentaneamente ali no mercado. Então, é sempre importante lembrar que, assim, essas estatísticas que nós estamos olhando aqui, elas são importantes para a gente enxergar o retrovisor, mas nós temos que estar sempre atentos a essas tendências e etc., porque nessa área de gestão de risco não vale só essa informação do passado para a gente tentar se antecipar e mitigar aí essas ações e etc. Então, acho que realmente é muito oportuna a sua colocação, e essa que eu coloquei também aí é só um exemplo para pensar. Existem tantos outros aí que têm essas questões situacionais que trazem aquele produto para um holofote ali que a gente tem que estar sempre atento, tá? Perfeito, Leonardo. Obrigado aí pelo esclarecimento. Vamos lá, Wagner. Eu gostaria de fazer uma observação. Léo, obrigado aí por compartilhar os dados. Alguns números aí me chamaram a atenção, né, quando você falou que hoje os bandidos olham para valor agregado. Você pega a participação das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul em valores, né, em prejuízos, a participação é maior do que em quantidade de ocorrências. Existe um mito, vocês provavelmente vão concordar comigo, de quem não é da região Sudeste falar, não, aqui não tem roubo, roubo é só lá em São Paulo e Rio, né? É óbvio que com a maior malha rodoviária do país, a região Sudeste acaba, e também pela região mais desenvolvida economicamente, acaba tendo um volume maior de embarques, logo maior exposição, maior quantidade de sinistros. Mas eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês. Por exemplo, o Gustavo acabou de falar da questão do roubo dos grãos, e a gente tem visto aumentar a quantidade de sinistros na região Centro-Oeste, caminhões carregados de soja, enfim. Tem também, obviamente, a questão do alto custo dos equipamentos hoje. Quando eu falo dos equipamentos, dos caminhões e dos implementos rodoviários, também isso aumenta a atratividade, e às vezes o cara está só atrás do caminhão, mas a carga está lá e vai junto, a reboque. Queria ouvir um pouco de vocês sobre esse cenário nas outras regiões, até para desmistificar um pouco de que o roubo é só um problema lá da região Sudeste, lá especificamente de São Paulo e Rio.
Leonardo, eu vou levantar a bola, depois você saca aí, porque você é o homem do nosso mercado que levanta os dados, que compartilha com a gente. Mas eu vou falar um pouco do cenário da Upper GR, tá, Wagner? Porque eu acho que acaba que alguns corredores, eu acho que ela começou a aparecer em destaque que não aparecia no passado. Eu não vou falar nem de estado, mas eu vou falar de região. Acho que a região Nordeste era uma região que não tinha tanto destaque para isso. Quer acrescentar? Por favor, pode aproveitar. Vamos lá. Não? Tranquilo? Então, Não, era só concordando aí, falando é isso mesmo. Que bom. Mas eu acho que a região Nordeste era uma região que não tinha tanta ênfase, não tinha tanto destaque para o segmento do roubo de carga, mas ela virou um corredor bastante exponencial. Eu acho que é um corredor que vai se destacar e vai mudar um pouco esse share aí da região Sudeste, falando especificamente dos 2 estados, que seria São Paulo e Rio de Janeiro. A gente entende, foi o que você falou, são 2 estados ainda de grande representatividade para o nosso país, não só na questão da industrialização, na questão dos corredores dos portos, na questão realmente da comercialização do produto. A gente sabe que esse índice dificilmente vai mudar, mas eu acredito que a região Nordeste vai ser o grande bicho-papão que acho que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos aí de expansão desse índice de sinistro de roubo de carga. Eu acho que vai ser uma região bem forte de tendência de crescimento. O Centro-Oeste também não está ficando para trás, porque, como eu falei do commodities, entra no que o Leonardo falou do defensivo também, né? Pegando esse paralelo, que quanto mais a gente vai expandir no mercado de área agrícola, né, de plantio, entra desde o maquinário até a semente. Então, é a cadeia na íntegra. Então, eram regiões tipo Centro-Oeste e Norte do nosso país que a gente não dava tanta atenção. Até falando como central de monitoramento, a gente falava assim, não, aqui não rouba, aqui não tem probabilidade de um sinistro. E hoje a gente não tem mais só aquele mapeamento focado no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, como o Leonardo mostrou anteriormente nesses slides que ele tinha passado aí. Então, eu acho que entra nesse pré-requisito. E aí, Leonardo, o que você tem para nos somar aí e ver se eu estou falando alguma tendência equivocada? Não, muito pelo contrário, eu concordo com os pontos que vocês trouxeram. Eu acho só interessante a gente lembrar que essas situações a gente tem que tratar com a devida proporcionalidade, né? Então, eu acho que não existe hoje locais menos ou mais perigosos no sentido, porque existe todo esse contexto regional que vai fazer com que aquilo tenha interesse. Dependendo, como você comentou, de portos e aeroportos, isso também influencia muito, porque determinados produtos hoje, eles têm já um padrão de entrar no Brasil pela região sul ou pela região norte. Então, se é uma quadrilha focada naquele produto específico, ela, por óbvio, ela vai migrar para aquela região e vai se deslocar. Eu tive, na minha carreira, aí, também a oportunidade de trabalhar com diversos players, né, de diversos segmentos diferentes. E, por exemplo, nessa parte do agro, eu acho bastante interessante destacar, porque é uma indústria que a gente percebe ano após ano aí, recordes de safra, né, o país sendo, de certa forma, sustentado ou ajudado pelo que esse mercado agro traz de resultado para o Estado brasileiro, né? Então, e como o Gustavo comentou, você vai, às vezes, do defensivo ao produto pronto lá na nossa mesa de jantar, né? Então, é muito rico e ele acaba abrangendo praticamente todo o país, né? Você tinha, por exemplo, as regiões vinícolas. Antes era só o sul. Hoje você já tem o Nordeste, em alguns casos, como um grande polo também produtor. Então, são situações regionais que vão também fazendo com que esse roubo, essa atratividade, vá migrar de uma região para outra, de uma determinada época para outra. Então, eu concordo, sim, que
principalmente para quem cuida, né, os nossos colegas aí, corretores e etc., que estão assistindo e olham as operações de forma mais ampla, tem que estar atento com todas essas questões regionais, porque elas fazem, sim, diferença, e existem situações que o teu pior cenário não vai ser no Sudeste, ele vai ser em outra região do país, tá? Então, só para concordar e reforçar isso que vocês trouxeram, que eu acho que faz, sim, total sentido, tá? Caminhando aqui para o final dessa parte aqui dos slides, tá? O que eu acho importante destacar também disso que a gente olhou? Existe, sim, essa questão, né, que, por exemplo, os acidentes hoje representam muito mais do que o roubo de carga. Acho que a gente pode até avançar um pouquinho nesse tema aí, que eu acho bastante interessante, mas eu queria chamar a atenção também para um ponto, que é o seguinte: quando a gente olha esse número, o 1,7 bilhão ali, ele já chama muita atenção, né? Isso investido em questões sociais e etc., faria uma diferença enorme. Mas alguns estudos nos permitem estimar que a perda indireta seja cerca de 5 vezes o valor da perda direta. Então, nesses roubos que a gente acabou de ver aí, esse montante, eu até brinquei ali, ó, com o que a maioria se preocupa? Com aquilo ali. É o prejuízo e se foi indenizado ou não. Mas a gente tem essa outra parte aí submersa do iceberg, que eu acho que é aí que cabe ao gestor de risco, seja da gerenciadora, de um operador logístico, da corretora, da seguradora, eu acho que aí estão as principais perdas de qualquer player na cadeia, tá? Então, a gente vai ali da exposição indevida do produto dele, a perda de venda, branding, que seria a marca dele exposta de uma forma inadequada, a quebra da cadeia de consumo. Então, vamos lembrar que, por exemplo, nessa minha trajetória aí também, eu tomei, durante muitos anos, conta de um dos grandes players aí de tabaco do mercado. E qual é o dilema? Não pode faltar o produto na prateleira, porque pode ser que o consumidor experimente o do concorrente e ele nunca mais volte a consumir o produto da minha marca. Então, é só um dos exemplos de o quão importante é a gente não se limitar nessa camada mais aparente e mergulhar aí no que, aonde pode estar realmente o X da questão, tá? Dessa parte, Gustavo, era isso que eu queria trazer assim como embasamento. Aí acho que a gente pode avançar no papo, se precisar, voltamos aqui aos números e, como eu falei, isso daí também está disponível para quem tiver interesse, tá? Ô, Leonardo, eu só tenho que agradecer, acho que não só por esses dados, que eu acho que é importante, eu acho que da gente falar de um tema extremamente grave, vamos dizer assim, né, e curioso, né, porque acaba virando um tema com uma característica bem pontual e, obviamente, nesse painel que eu acho que tem aqui especialistas de alguns quilômetros rodados dentro do mercado. E para esse público que está nos vendo e que também tem a curiosidade de entender, né, e saber como é que está essa tendência, eu só tenho que agradecer, acho que ficou muito claro, né? Fica aqui também os meus agradecimentos a esse programa, ou vamos dizer assim, ou esse produto chamado Fórum de GR, que eu acho que você teve uma assertividade muito grande, que traz para a gente que está aqui no mercado, não só de tecnologia, mas também de monitoramento e gerenciamento de risco, mercado segurador, os corretores de seguros que fazem parte desse grupo seleto aí, e que, obviamente, todo mundo que está participando também vai poder participar dos eventos, porque o Fórum de GR tem os eventos nacionais e que, com certeza, quem sabe no futuro, muita da gente que vai estar acompanhando a gente aqui vai poder participar dos eventos do Fórum. Mas pegando um pouco até esse gancho e aqui esses dados que você está me falando, a gente está falando de tecnologia. Eu acho que existe uma característica e algumas dúvidas que é referente ao Jammer, né?
ou para alguns conhecido como chupa-cabra, né? E tem outros nomes, outras características. E aí, Wagner, eu vou passar a bola para você. E eu queria saber qual é o impacto e como que é esse convívio com essa solução das quadrilhas especializadas no roubo de carga, no uso desse artifício para tentar fazer com que nós, gerenciadores de riscos, nós, transportadores e embarcadores de mercadoria, sofram, né, fazendo com que essa estatística que o Leonardo nos apresentou venha a aumentar cada vez mais. E como é que a gente faz para frear isso? Como é que hoje, não só o Jammer, mas como a 3S Tecnologia entra com uma solução para nos beneficiar? Gustavo, obrigado aí pela pergunta. O Jammer hoje, infelizmente, é uma realidade na esmagadora maioria das tentativas de roubo de cargas, né? Bem-sucedidas ou mal-sucedidas, ele está presente. E não é de agora, tá? O Jammer começou a ser utilizado pelas quadrilhas de roubo de cargas lá por 2013, 2014, isso começou a se disseminar. E todos nós aqui do lado das tecnologias fomos surpreendidos, né? Essa é a grande verdade. E não tinha, assim, a gente tinha que torcer para o bandido não ter um Jammer numa tentativa de roubo, porque quando ele tinha, infelizmente, assim, só era possível recuperar se o bandido errasse em alguma coisa. E o nosso mercado de tecnologia, a gente vive um constante brincadeira de gato e rato, né? A gente dá um salto, pouco depois o bandido dá outro e sempre vai nesse gato e rato, né? O Tom e Jerry. Mas em 2017, a 3S Tecnologia lançou no mercado o imobilizador 3S, fruto aí de um desenvolvimento próprio nosso que foi patenteado, cuja principal finalidade é combater o uso do Jammer, né? Então, muitos de vocês que estão aqui nos assistindo escutam falar do Jammer, do chupa-cabra, do capetinha, mas nunca viram, então eu fiz questão de compartilhar aqui essa imagem com vocês. Existem esses Jammers portáteis aqui na esquerda, aquele Jammer com 16 antenas, a vassourinha, que não é exatamente um Jammer, mas é um dispositivo muito comum no mundo da espionagem, que possibilita localizar a isca no meio da carga ou até mesmo outros rastreadores no veículo. E, por fim, o Jammer GPS, que é um Jammer, né, um capetinha que só tira o sinal do GPS do rastreador. Então, o rastreador continua comunicando, mas ele não dá mais a localização. Bom, esses Jammers de 16 antenas, 18 antenas, têm se tornado cada vez mais comuns, porque, infelizmente, o poder público não consegue coibir a venda desse produto, né? Então, pela internet, numa rápida pesquisa, é possível encontrar sites que vendem o Jammer e você recebe na sua casa. Então, isso dificulta bastante o trabalho da segurança pública como um todo, né? Das forças de segurança pública em coibir os roubos, né? E olhando aqui para dentro do cenário da 3S, desde que nós lançamos o imobilizador 3S no mercado, há exatos 5 anos, nós tivemos 400 tentativas de roubo evitadas pelo produto, sendo que mais de 90% a causa da imobilização se deu pelo Jammer, ou seja, em mais ou menos 420 ocorrências, o imobilizador 3S foi acionado pela utilização dos Jammers pelos bandidos. E aí o bandido, quando o caminhão para, ele desiste do roubo porque o caminhão para onde ele não esperava que o caminhão parasse, né? E isso tem um grande impacto, né? Tinha um grande impacto na sinistralidade das carteiras. Quando o produto foi lançado no mercado, inclusive, logo as seguradoras perceberam da eficácia do produto e o produto passou a ser
exigido em apólices que estavam com a sinistralidade mais elevada, como uma forma de mitigação do risco e de controle mesmo da sinistralidade, dada a efetividade do imobilizador. E um paradigma, inclusive, muito interessante, Gustavo, para você que é do mundo de GR, um paradigma que nós tivemos que quebrar quando nós lançamos o imobilizador 3S, é que o sistema imobilizava automaticamente o caminhão na detecção de jammer. E é sabido que as centrais de monitoramento de gerenciadoras de risco, até alguns anos atrás, elas simplesmente desprezavam alertas de jammer porque existia um índice de falso positivo muito alto, né? Então, esse foi o primeiro paradigma que nós tivemos que quebrar. Confie na nossa detecção de jammer, né? E com o tempo o mercado percebeu, né, o diferencial da nossa detecção de jammer, que inclusive é 150 vezes mais precisa que o padrão do mercado, tá? Então, a aplicação hoje do imobilizador 3S é uma realidade. Então, principalmente, todos aqueles segmentos que o Léo colocou ali, que são os mais visados, as seguradoras hoje já exigem dos embarcadores o uso da tecnologia. Então, é muito comum no transporte de eletrônicos, de medicamentos, de defensivos agrícolas, alimentos, bebidas, têxteis, autopeças, né? E aí inclui pneu também, que é uma mercadoria visada. Os painéis solares estão agora no radar aí, né? Não só as células, mas o restante lá dos equipamentos, os inversores, que têm valor agregado altíssimo, e ainda estão com uma regra de risco mais branda, porque não existia histórico de roubo, né? E agora passou a ter. Mas é isso, a tecnologia ela é preponderante para reduzir a sinistralidade. E aí um ponto muito importante para o corretor de seguros, que é cobrado pelas seguradoras pela sinistralidade da sua carteira, acaba sendo uma ferramenta crucial para manter a sinistralidade sob controle. Mesmo quando não existe ali o problema do sinistro numa conta em específico, o fator de conscientização do segurado de investir num protecional, e aí eu não falo especificamente da carga, mas também falo do casco, porque existe também o seguro de casco, né? Então, os transportadores fazem seguro das suas frotas, a aceitação desse mercado está cada vez mais restrita, então o trabalho de conscientização que o corretor faz junto aos seus segurados, inclusive, garante aí a perenidade do produto, né? Perfeito. E aí deixa eu pegar, porque você me deu vários levantes de bola que eu tenho que aproveitar, porque senão eu perco essa oportunidade de conhecimento aí que você está compartilhando, Wagner, e eu tenho que aproveitar para usar um pouco também o Leonardo no bom sentido da palavra. Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente também está falando de alguns benefícios que vêm oriundo dessa mitigação do sinistro, né, que é atuando de forma mais eficaz, que é o que o Wagner colocou aí em pauta, com a 3S sendo uma solução de mobilizador para derrubar essas ações, não vou dizer um pouco mais eficaz ou mais inteligente, mas querendo dar uma curva, né, querendo dar um drible na gente, né? E óbvio que a tecnologia vem nos beneficiar. Temos alguns ganhos em cima deles, principalmente quando a gente olha a questão do veículo. E como a gente está falando com corretores de seguros, a gente também pode falar de carga, que eu acho que foi o percorrer desse painel até o momento, mas a gente não pode esquecer do veículo em si, do cavalo e da carreta. Concordam comigo? Não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho que é um tema interessante, porque acaba que a tecnologia, que é o rastreador, né, que é o 3S como atuação de tecnologia, como imobilizador, derrubando um pouco dessa eficiência burra, vamos dizer assim, das quadrilhas de roubo de carga, acaba que isso vira um reflexo para uma recuperação de um veículo, trazendo uma assertividade para o seguro em si de uma frota, né? Que a gente sabe da dificuldade que hoje o mercado vive para conseguir preços mais competitivos no seguro de frota,
para ter mais assertividade e competitividade de negócio. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia embarcada, por isso quando eu falo tecnologia embarcada, gente, eu estou falando do rastreador em si, ou estou falando de qualquer outra tecnologia que esteja dentro do caminhão que se beneficie, né? Desde uma telemetria, quando a gente fala de acidente, né, Leonardo? O Leonardo até levantou essa bola lá no início da conversa, que ele estava falando da questão do roubo de carga, mas ele falou, mas Gustavo, também tem aquela pegada que é o acidente, que é o grande vilão das companhias de seguro, né? O sinistro de acidente ainda é o destaque para eles. Então, a gente mata 3 itens importantes aí para quem aí está querendo vivenciar esse mercado do seguro de carga. Primeiro, a questão de uma garantia de minimizar o roubo de carga em cima dos números que o Leonardo apresentou, né, que a gente vê que é uma tendência de crescimento. Quando a gente está falando de tecnologia, eu acabo embarcando 2 ações, né? Uma de prevenção, né, e uma de atuação. Não é isso, Wagner? Porque eu acabo atuando também, tendo esse bloqueio e essa assertividade dos números que você acabou de colocar de recuperação de carga, que acaba sendo uma consequência de uma recuperação do veículo. Então, na verdade, o cliente ganha 2 vezes. Concorda comigo? Exatamente, exatamente. Eu faço muitas apresentações para embarcadores e eu sempre digo para os embarcadores, que às vezes o embarcador está preocupado, mas eu vou exigir isso do transportador, o transportador vai reclamar, e eu falo para ele exatamente isso, Gustavo. Você vai proteger a sua carga, já que você é o segurado e é o maior interessado em manter a sinistralidade sob controle, mas o transportador protege o patrimônio dele, que hoje em dia, muitas vezes, vale muito mais do que a carga. Você pega, por exemplo, o transporte de grãos, um cavalo mecânico e uma rodocaçamba, pode chegar a custar R$1,5 milhão quase. E o valor da carga que está lá não chega perto desse valor. Então, às vezes o interesse da quadrilha está no conjunto, lá no cavalo carreta, mas tem uma carga junto que vai a reboque, né, como eu disse há pouco, e aí acaba ficando exposta, né, ao sinistro. Perfeito. Leonardo, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu concordo com o que vocês colocaram. Eu acho que sim, tem esse cenário hoje de... Nós temos basicamente essas modalidades, né? Tem quadrilha que rouba só a carga, tem outra que é focada só em casco, e o que a gente começa a ver também hoje em dia é aquela que tem o aproveitamento total. Então, acaba levando por um ou por outro interesse prioritário, ela também dá destino àquele implemento junto com a carga. Então, acho sim oportuno um alerta geral em relação a isso, porque qualquer uma dessas tecnologias, né, do que a gente comentou aqui, o que a gente tem que sempre estar atento é a questão da aplicação. Ela aplicada da forma correta, ela vai trazer benefícios, na maioria das vezes, além do que a gente imagina inicialmente. Então, só para dizer que eu concordo em gênero, número e grau aí com o que vocês colocaram. Então, deixa eu aproveitar isso tudo que vocês estão falando para a gente fechar esse painel. Eu não poderia também utilizar de um segmento que dos nossos aí, da grande maioria que está participando desse painel, vai sofrer, que é quando se fala em monitoramento e gerenciamento de risco da carga, né? E é quando entra o propositivo de ter uma central de monitoramento atuando 24 horas por dia e, obviamente, agregando tecnologia, né? E aí entra a 3S como uma solução, e entra também a questão das estatísticas e os dados nacionais que a gente precisa conviver. No ponto de vista de vocês, Leonardo, eu vou passar essa bola inicial aí para dar um espaço para o Wagner respirar. Como é que você visualiza ou enxerga esse investimento que o mercado segurador demanda para os transportadores e embarcadores e, consequentemente, para o corretor que está nos assistindo e está acompanhando a gente? Então, a gente vê que numa pólice de seguro hoje de transporte de carga, por mais inicial ou por menor volumetria ou menor valor que tenha, existe sim sempre uma obrigatoriedade de prevenção de risco, né? Tem aquela prevenção obrigatória para ser cumprida. Como é que você enxerga esse papel da gerenciadora de risco e dentro desse segmento de seguro, agregando prevenção
e, consequentemente, tecnologia para eu passar a bola para o Wagner para a gente fechar esse painel aí com chave de ouro. Legal. Assim, eu enxergo como fundamental hoje essa questão da gestão do risco, das variadas formas que a gente encontra no mercado, mas ela é fundamental e eu arrisco dizer que se a gente não tivesse o investimento que nós temos, por exemplo, focado no roubo de carga, né, que é o nosso tema aqui de hoje, o acidente a gente vai deixar para falar numa próxima oportunidade. Mas eu arrisco dizer que se a gente não tivesse avançado e preparado todos esses players, né, cada um fazendo o seu dever de casa e entendendo esse contexto geral como investimento e não custo, que a gente estaria hoje no mesmo patamar do que a gente fala lá, que hoje é o grande agressor da seguradora. Então, eu vou falar pelos 20 anos que eu tenho aí de área de GR, apesar de não parecer, né, de estar tão jovem ainda, mas é isso, o que eu enxergo é, por motivos situacionais, o foco foi dado nisso, mas que bom que hoje acho que o mercado está bem maduro para entender o quanto é importante cada um desses players para a gente conseguir manter isso em patamares aceitáveis. Então, acho que, sem aprofundar demais, para a gente não comprometer o tempo e deixando também o Wagner falar sobre a parte da tecnologia, mas, em linhas gerais, eu acho que temos feito muito para manter esses índices no que está hoje. Se não tivéssemos esses investimentos, os negócios estaria bastante complicado, tá? Wagner. Obrigado, Leonardo. Wagner, por favor, só para a gente fechar, que eu acho que com a visão 3S Tecnologia, eu acho que a gente consegue dar um fechamento nesse assunto, que eu acho que é importante o seu parecer. Sim, vamos lá. De forma bem objetiva, um dia o principal problema das seguradoras foi o roubo de cargas. Essa era a principal dor delas. E eles deram foco nisso e trataram. Hoje, o acidente já é um problema maior. Não veio de graça, né? Veio com muito trabalho. E o gerenciamento de risco é peça fundamental nesse processo, né? Eu sempre falo que não existe bala de prata. O gerenciamento de risco ele é composto de ferramentas, sim, tecnológicas ou não, de processos, de gente e de muita disciplina, muito rigor, né? Então, o grande responsável por essa curva ter invertido é, sim, o gerenciamento de risco. E só para dar aqui um número, não ficar tão abstrato, na história do imobilizador 3S, nós já evitamos perdas de mais de 215 milhões de reais. Ou seja, 215 milhões de reais teriam ido parar nas mãos dos bandidos e que foram devolvidas para as mãos dos verdadeiros donos, os caminhões e implementos para os donos das transportadoras, as cargas para os embarcadores e tirando das seguradoras a responsabilidade por indenizações desse montante aí, tá? Então, não resta dúvida da eficácia do gerenciamento de risco nesse processo todo. Bem, Wagner e Leonardo, fico feliz, porque desse número não entra na estatística do Leonardo no ano que vem. Daqui a pouco a gente vai estar... Nós que somos especialistas, vamos dizer assim, eu acho que é válido a gente falar isso, eu acho que a gente tem um tempo já de mercado, eu acho que a gente tem total condições de estar nessa exposição propositiva para todo mundo que não está nos assistindo, mas fico feliz pelas palavras aí, pelo que foi gerado de conteúdo por todos dois, pelo Leonardo e pelo Wagner. Eu queria só fazer alguns pontos, algumas considerações, só para a gente fechar esse painel, porque eu acho que entra nisso tudo que a gente falou, né? A gente falou muito bem sobre as nossas estatísticas, né? Qual é a visão do mercado nacional nesse índice chamado roubo, sobre esse tópico roubo de cargas no Brasil. A gente falou de tecnologia. A gente acabou fechando com um tópico que interessa totalmente a UPGR, que é a questão
do entendimento que a gerenciadora de risco também vem para beneficiar não só o cliente lá na ponta, mas também uma apólice, e a apólice de seguro saudável, obviamente, gera resultado propositivo para vocês corretores, ou quem sabe futuros corretores que queiram entrar nesse ramo de seguro de transporte. Saibam que nós três vamos estar à disposição de vocês posterior ou no momento desse painel, então pode nos procurar. A gente disponibilizou nossas apresentações também no ambiente que vai ter aí da FETransport Conference. Então, para fazer esse fechamento, eu deixo aqui, Leonardo, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço aí pela oportunidade. Espero que a gente possa nos encontrar em outros painéis. Acho que a pandemia nos trouxe essa assertividade, né? E essa alegria de ter alguns pares próximos para estar compartilhando conhecimento, compartilhando e dividindo também novas oportunidades, né? Novas soluções, até novas visões, que eu acho que é importante. Essa questão da pandemia, isso daí eu falo para vocês que trouxe de positivo, né? Então, queria deixar um pouco a palavra para você fazer aí os seus agradecimentos e fechamento, para depois eu passar para o Wagner. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, Gustavo, todo o time FETransportes, parabéns aí pelo evento, eu acho que isso é sempre importante, a gente levar essas informações para o mercado, e como você já comentou, estamos à disposição para dúvidas, o que precisar, e agradeço aí em nome de todos os milhares de colegas aí que compõem o Fórum de GR. Eu acho que a gente dá luz a um mercado que merece essa valorização, porque ele é fundamental hoje na economia brasileira. No mundo, mas vamos falar aqui de Brasil, que é o foco, tá bom? Muito obrigado, gente, à disposição. Obrigado, Leonardo. Wagner, fica aqui as minhas considerações, o meu agradecimento também, não só a você, mas a 3S Tecnologia aí com os seus benefícios, as suas ações e atuações de forma preventiva. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir, eu tenho certeza que a tecnologia não para, né? A tecnologia vive em ebulição e novidades, eu tenho certeza que tem muita coisa boa por vir, né? Não só do que já está sendo aperfeiçoado e executado nos números que você apresentou, mas deixo aqui e ratifico os meus agradecimentos e passo a palavra para você. Gustavo e pessoal da FETransport Brasil, eu agradeço aí o convite e o privilégio de poder participar aqui desse painel de alto nível, debatendo aqui com Léo, colega aí do Fórum de GR, participamos ativamente lá do fórum, você, Gustavo, também do nosso segmento, a gente já trocou figurinha aí inúmeras vezes, né, no CIST, em eventos lá do CIST, que também está participando aqui da FETransport Brasil Conference. Bom, eu estou à disposição aí de todos vocês. A 3S Tecnologia conta com um canal de atendimento exclusivo para corretores de seguros, né, do qual eu sou responsável. Então, é isso. Eu quero finalizar com esse agradecimento e dizer que estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado. Obrigado ao Leonardo, obrigado ao Wagner, obrigado aos participantes desse painel, obrigado à FETransport, obrigado a toda a equipe aí que está aí fazendo esse negócio acontecer, chamado FETransport Conference 2022. Fica aqui meus agradecimentos, os meus parabéns aos 20 anos da FETransport. Esse ano a FETransport completa 20 anos. Então, aqui meu carinho, meu abraço a todos, a toda a equipe de apoio. Obviamente que a gente tem aqui nos bastidores, a gente não poderia deixar de agradecer também toda a equipe de apoio e suporte, a área de marketing da FETransport. Estamos juntos. Até a próxima. E, gente, continue seguindo a FETransport Conference. Tem mais aí conteúdo e mais painéis para vocês participarem. Até a próxima.